Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da classe Zacá, da PIB de Santa Cruz. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estarei conduzindo os irmãos em mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de João e hoje, quebrando um pouquinho os protocolos, eu estou conduzindo essa aula no lugar do professor Gutenberg. Essa semana nós fizemos essa troca. Vamos orar para a gente poder iniciar o nosso estudo de 1 João 4, os versículos de 7 a 12. Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, obrigada pela tua bondade, tua misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, ao conduzir essa aula. Muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito e tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Conduz cada irmão, abençoa cada irmão que está participando dessa aula nesse dia. Em nome de Jesus, amém. E, como eu falei, nós estamos estudando hoje os versículos 4, de 7 a 11 de 1 João. E o tópico, dessa lição de hoje fala sobre o amor. A gente pensa assim, amor de novo, João já não falou disso, será que ele não está sendo repetitivo demais, já não está chato não? A gente já sabe o que é o amor. João já falou, a gente já teve outras aulas até sobre isso. O que será sobre isso? Que será que João está querendo dizer com isso? Então nós vamos aqui juntos estudar essa aula. E hoje não vou ler os versículos inteiros, eu vou lendo o versículo e a gente vai conversando, a gente vai explicando e assim por diante. Então, acompanhe aí no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Enfatizando novamente o amor, João não nos pede, recomenda ou instiga a nos amarmos. É uma ordem. Perceba que João é tão enfático que ele, antes de ordenar o amor mútuo, ele garante que ama seus leitores, quando os chama de amados, ou seja, ele pratica o que prega. Gente, João devia ser um apóstolo tão legal, né? A gente olhando assim, lendo tudo como ele fala, o jeito dele, né? Eu confesso que o Evangelho de João é um dos livros favoritos da Bíblia para mim, né? Do jeito como ele é um evangelho, né? Um pouco diferente dos outros, né? Escrito por esse mesmo João que escreve a carta. Então ele começa chamando os leitores, né? De amados. E nos instiga, né? Nos ordena a amarmos, né? E a razão inicial pelo qual devemos amar uns aos outros é que o amor vem do nosso Deus. Nosso Deus é a fonte do amor. Além disso, vemos que aquele que ama conhece e mais ainda é gerado por Deus. E falando sobre isso, né, sobre a fonte, né, do amor, eu lembrei de algo que eu e minha família vivemos, que a gente estava numa cachoeira e contemplando, né, aquelas maravilhas de Deus ali. E a gente começou a pensar de onde vinha a água da cachoeira. A gente sabe que é lá de cima, mas da onde, como? E a gente fica assim sem entender, né, como que acontece algo tão grandioso, tão maravilhoso. E assim é o amor de Deus, né? A gente não entende muito, a gente só sabe que a gente é inundado por esse amor. E a água da cachoeira, ela vai passando por tudo, por pedra, por rocha, e esse amor nos alcançou, nos inundou, chegou até nós, né? A gente pode não ver nem onde está a fonte, pode estar longe, mas o nosso Deus não está longe, Ele está perto e Ele nos alcança. E o amor de Deus é dessa forma, a gente não entende, não compreende, mas a gente é encharcado por esse amor. Então, alguém só pode amar se conhece a Deus e é de Deus. E a gente queria que vocês pensassem, né, os amores dos filmes, né? Que a gente vê aí nos locais, na sessão da tarde, nos Netflix da vida. Será que aquilo ali, o que é mostrado, ele é um amor de verdade? Aquilo ali, tudo que passa ali, é amor mesmo?
gente sabe, eu já falei aqui também sobre a graça comum, né? O que é isso? Pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Deus, não experimentam desse amor de Deus, existe uma graça comum, existe algo de bom nas pessoas, tem um pouquinho de Deus, como Deus criou as pessoas, tem um pouquinho de graça comum em cada pessoa. Pode ser a pessoa má, a pessoa ruim, a pessoa esquisita, mas ela é uma criatura de Deus. Então, tem um pouco ali de amor de Deus. Por isso que às vezes a gente vê poesias tão bonitas, coisas tão belas assim, de alguém que você fala assim, nossa, não imaginava. Isso é graça comum, mas não quer dizer que Deus está em tudo ali, em completamente tudo, em um Tom Jobim da vida. Pode ter coisas bonitas que refletem o amor de Deus, a graça comum, mas não é que tudo aquilo seja bom, entendeu? Sabe o filtro? É tipo isso, tem um pouquinho de Deus como ele criou as pessoas, né? Lembra que Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida? Então tem um pouquinho da graça comum aí nessas pessoas, nesses filmes, mas não quer dizer que aquilo ali seja o amor de Deus. Pode ser uma coisa bonita, legal, mas não quer dizer que aquilo ali é o que reflete o amor de Deus, pensando nos filmes, nas poesias, nas músicas, né? Tudo isso. Versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Antes de tudo, a gente tem que fazer uma ressalva. Dizer que Deus é amor é diferente de dizer que o amor é Deus. São coisas bem diferentes. Temos tido tantas pessoas que não conhecem a Cristo, dizendo que são peritos na Bíblia, né? E essas pessoas tomam o amor como um Deus, dizendo que Jesus só veio ensinar sobre o amor, que ele só queria mais pessoas e não julgar, afinal Jesus perdoou uma mulher adúltera. E muitos cristãos afirmam categoricamente que não são religiosos, pois a religião deles é o amor. Então a gente vai explicar um pouquinho disso. Vamos lá de novo na frase. Deus é amor. Aqui, Deus é o Deus que se manifestou a nós, ele é o amor. Não é o amor que é um Deus, entendeu? Você adora ao Deus do amor, não ao amor em si, entendeu? E muitas pessoas, falando erroneamente, dizem que sua religião, pessoas que se dizem cristãs, né, estão na igreja, às vezes falam de uma forma errada que a religião delas é Deus, que não precisam de uma igreja para congregar, porque a religião dela é Deus. E a gente vê alguns equívocos aqui nisso. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Vamos lá na história da mulher adúltera, né? Alguns falam assim, não, Jesus só veio para perdoar, ele olhou a mulher, não julgou e só amou. Quem conhece a história da mulher adúltera sabe que Jesus disse, vá e não peques mais. Ele nunca deu a permissão para pecar. E em segundo, existem 3 afirmações sobre a substância e a natureza de Deus. Lá em João 4,24, diz que Deus é Espírito. Em 1 João 1,5, aqui nessa carta que a gente está estudando, fala que Deus é luz. E lá em Hebreus 12,29 e Deuteronômio 4,24, fala que Deus é um fogo consumidor. Portanto, Deus vai muito além da redução que fazem dele em nome da legalização do pecado e da proibição de condenar o pecado, ou mesmo daqueles que fazem boas obras em nome do amor, sem acreditar em Deus, dizendo ser o suficiente. Então a gente não pode reduzir a Deus como se Deus é amor e só isso. Deus é luz e só isso. Deus é fogo consumidor e só isso. Ele não é. A Bíblia, ela vai revelando pra gente o aspecto de Deus, né? Porque Deus é invisível, como o João acabou de falar. Deus não é visível, a gente não viu a Deus, a gente não sabe como ele é. Saberemos lá na glória.
E então a gente não pode reduzir a Deus dizendo que ele é amor. Sim, ele é amor, mas não é só isso, né? É, e tem uma frase aqui que é de João Calvino que diz o seguinte: o verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que nos regenera e nos renova, de modo que nos tornamos novas criaturas. E, em consequência, não nos faz outra coisa a não ser moldar a imagem e semelhança de Deus. Porque quando alguém tenta separar a fé do amor, é como querer separar o calor do sol. Então, o que João quer nos dizer ao afirmar que Deus é amor? Essas palavras significam não que amar é apenas uma das mais muitas atividades de Deus, mas na verdade que toda a sua atividade é amorosa. E, portanto, se ele julga com amor. Porém, se o seu julgamento é com amor, o seu amor também é com justiça. Aquele que é amor é luz e fogo também, longe de fechar os olhos para o pecado. O seu amor achou um meio de expô-lo, porque ele é luz, e de consumi-lo, porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecador, mas ao contrário, salvando. Em resumo, se você não ama, você deixa de manifestar a natureza daquele que você alega ser seu pai e amigo. Então, tá vendo aqui o que nós falamos? Que quando Deus ama, ele ama. E Deus julga. Mas quando ele julga, tem amor nisso. Quando ele revela o nosso pecado e ele expõe aquilo que está errado na nossa vida, ele faz isso com amor também. E ele também é fogo consumidor, ele consome o nosso pecado, mas ele tem tanto amor que ele não consome a nossa vida, né? Ele não é aquela ira, né? Aquela separação dele, né? Nossos pecados nos afastam de Deus, mas Deus é amoroso e ele nos resgata, ele nos traz de volta. Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivermos por meio dele. Assim como João no início do verso 7, ele demonstra que Deus não só é amor na essência, mas na prática. E que prática, né, irmãos? Deus não poupou o seu único filho para que nós tivéssemos para que através desse sacrifício tivéssemos vida e vida de verdade. Afinal, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está lá em Efésios 2:21. Por isso a ceia é um ato tão importante, pois ela, além de nos lembrar do sacrifício de Cristo, nos lembra que estamos realmente vivos e que somos muito amados, né? E ali na ceia a gente vê a coletividade, né? De pessoas erradas, de pessoas falhas, mas que foram regeneradas em Deus, né? Que aceitaram a Cristo, que passaram pelo batismo, então pessoas com o mesmo credo, com a mesma fé, e ali no ambiente da igreja. E algumas pessoas também, né, erroneamente falam que não precisam de uma igreja para congregar, que só ela é o amor, estão corretos, mas não, isso não é certo. Porque o Senhor, ele nos conduz a estarmos unidos em comunhão na igreja, né? E tudo o que o Senhor fala é um conjunto, né, de coisas que ele nos direciona. Então, irmãos, tomem cuidado com coisas muito radicais, sabe? De pessoas dizendo, lembra o que nós falamos na aula passada, para nós examinarmos tudo? E que Cristo é suficiente? Então tomem cuidado com coisas assim grandiosas que queiram diminuir Deus a uma coisa só. De dizer que de palavras muito duras, querendo acabar com a vida da pessoa, que está condenada porque fez isso, porque fez aquilo. Mas vamos olhar também os outros lados, as outras. A gente está conhecendo. O bom da escola bíblica dominical é que a gente conhece um pouco mais da palavra
e do Deus da palavra. Deus vai se revelando para nós. Então, não esqueçam de que Deus, ele é muitas coisas. Ele é amor, ele é justiça, é luz, ele é fogo consumidor. Cuidado só com coisas radicais demais. Gente que esquece que Deus é um conjunto, ele é tudo. Então aqui tem mais um argumento para a gente pensar o que é o amor, né? Está lá no versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vocês estão entendendo um pouquinho melhor agora sobre o que é amor? O amor de verdade não é baseado no merecimento de quem é amado. Vocês conseguem compreender isso? Às vezes é um pouco difícil, mas vamos dar um exemplo. Uma mãe com um bebê. A mãe acabou de ter o bebê. O que o bebê fez para ser amado? Nada. Só nasceu. E tá ali. Então, assim, o amor, ele é independente da outra pessoa. O bebê não fez nada para ser amado e a mãe, assim, o ama assim mesmo. O amor ama, independente de como é a pessoa amada. Então, o Senhor nos conduz a amarmos, mesmo aqueles que nos odeiam. Tá lá nos evangelhos também está escrito. A amar outras pessoas que não mereceram, não fizeram nada. Uma pessoa que você nunca viu na vida, você tratar com amor. Aqueles da sua própria casa, você tratar com amor. Aqueles do seu sangue, que fizeram um monte de coisa, não para merecer, mas para desmerecer o amor. É isso que João aqui está nos conduzindo. Aplicando isso ao sacrifício de Cristo, Deus nos amou antes de termos amado. Deus não nos dá uma chance de nós o amarmos para aí sim que sejamos amados. Porque sem o amor dele estaríamos mortos para sempre. Deus amou um monte de pecadores e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou a ponto de enviar Cristo para descarregar nele toda a nossa ira no nosso lugar, no lugar que o nosso pecado merecia. Ou seja, ninguém merecia ser amado. E Deus estaria sendo justo se nos condenasse eternamente pelo nosso pecado. E se você está morto no seu pecado, como você acha que tem a liberdade de escolher a Deus? Para esclarecer mais ainda o que o amor de Deus faz, ele não joga uma boia e deixa você escolher se quer se salvar. Ele pesca um pecador depravado e dá vida em amor. Se alguém consegue amar, é porque é um filho escolhido de Deus, que recebe um amor totalmente gratuito. Lembra do que Jesus falou para Pedro? Que ele seria pescador de homens. Então não é a boia, né, para salvar a pessoa está lá, escolhe. Não, é pesca mesmo, você é fisgado. Quando você vê, você já recebeu o amor de Deus. Então é isso, né? Essa aplicação. Ele nos amou primeiro. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Deus nos deu esse amor gigantesco, não para sermos um lago que retém em si todo esse amor, mas somos chamados a ser um rio de amor ou uma cachoeira que por onde passa leva essa corrente amorosa, né? O curso da cachoeira, né? Ela vai inundando e vai levando tudo ao longo do seu caminho, encharcando a todos, e todo mundo vai recebendo desse amor. E é engraçado na cachoeira, né? Que você às vezes está subindo, né, lá a trilha, aí tem um pedaço lá embaixo e já tem algumas pessoas, né? Aí você vai subindo mais um pouquinho, tem mais gente. Aí vai indo lá pra cima, tem mais gente. Por quê? Vai passando, são várias pessoas que podem receber desse amor. E onde o rio passa, a água passa, vai enchendo as pessoas.
Não somos convocados para amar, mas é isso que nos define aos olhos de Deus. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros, né? Nós vimos também nessa carta que nós estamos estudando vários testes, né? Se vocês são de Deus, vocês são assim. Se vocês são de Deus, vocês devem amar. Se vocês são de Deus, vocês devem andar como Ele andou. Então essa carta é muito legal porque ela não nos deixa enganar, não nos deixa ser enganados, né? A respeito de nós mesmos. Peraí, será que eu sou um cristão de verdade? Será que eu tô demonstrando que sou um cristão de verdade? Peraí, será que aquela pessoa que diz ser cristã, será que é verdade? O que ela está falando? Será que está de acordo com a Bíblia, né? Como nós falamos na aula passada, a gente não pode julgar pela aparência, né? Mas pela reta justiça. Aqui não tem problema duvidar se tal pessoa está falando algo realmente da parte de Deus. Quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, não foi sem razão que ele disse: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E olha que lindo também que Jesus nos ensina, né? O amor próprio, né? O amor à nossa vida. Deus nos ama e nós devemos nos amar também. Somos pessoas falhas, erradas, mas há beleza em nós. Deus derramou o seu sangue em nosso lugar. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então nós devemos nos amar também. E já caminhando para o final, versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A Bíblia afirma que Deus é Espírito. E alguns personagens bíblicos tiveram revelações de Deus, né? Como Moisés, né? Lá naquele episódio da sarça ardente. E muitas outras pessoas, né? Outras pessoas viram anjos, mas ninguém nunca realmente viu a Deus de verdade, né? Porque a Bíblia fala que a gente não, nessa condição humana, a gente não suportaria. No céu, regenerados, nós o veremos como Ele é, né? Mas João está dizendo aqui que ninguém nunca viu a Deus. E como é que a gente mostra, né? Demonstram um pouco do amor de Deus, guardando pra gente. Não, vou guardar esse amor tão lindo. Vou deixar ele aqui. Dá vontade de colocar num potinho esse amor. Não, Deus fala pra gente, receber o filho, vai lá dar esse amor também. É assim. Se ninguém jamais viu a Deus, como é que podemos conhecer a Deus? Aqui tá dizendo. E tem aquela frase antiga, né? Que as mães, eu lembro pelo menos da minha mãe falar pra criança, quando ela estava ensinando sobre Deus, não, Deus é invisível, mas sente esse vento aqui, você não vê o vento, mas você sente, assim como Deus. E a forma, né, da gente sentir, uma das formas é esse amor, né, que nos abraça, nos acolhe. Quando a gente tá cansado, fraco, ele vai lá e nos enche de amor, nos renova, nos dá ânimo para a gente conseguir continuar a caminhada. Se tem algo errado na nossa vida, nós temos o Espírito Santo, né, olha aí o alerta, você fez algo que desagrada o Senhor, se arrepende, reconcilia, e assim nós vamos caminhando na nossa caminhada aqui na Terra. Assim como Deus prova do seu amor enviando seu Filho amado, o nosso amor para com o próximo também é evidência do amor de Deus. Por último, vemos que esse amor é em nós aperfeiçoado. A prática leva à perfeição, ou seja, esse amor em nós só é apurado ao nos amarmos. Então fica aqui um desafio para todos nós, né? De nós amarmos uns aos outros. E nós vimos aqui
muitas coisas importantes, e o que me marca muito é que é o amor independente da outra pessoa, né? Você amar o seu próximo, sendo que como uma mãe com um bebê, o outro próximo às vezes não fez nada, e você demonstra o amor por você mesmo, porque você é o bonzinho, porque você faz as boas obras. Não, é em Cristo, né? Deus é amor, mas foi através de Jesus que nós recebemos a salvação. Então fica aqui a lição pra gente, que o amor puro, sozinho, não é nada, que Deus é um conjunto de... Deus se manifesta de muitas formas e não tem como separar uma coisa da outra. E hoje também fica a lição pra gente, que nós, como cristãos, devemos amar uns aos outros. Essa é a demonstração do amor de Deus em nós, e é assim que nós mostramos amor para outras pessoas. Então nós ficamos por aqui hoje, e na aula que vem nós estudaremos a parte 2 desse tema sobre o amor. Vamos concluir orando? Obrigada, Senhor, por essa aula, por tudo quanto o Senhor nos demonstrou, que nós possamos amar uns aos outros, termos empatia uns pelos outros. Senhor, revela esse amor, nos faz entender e nos faz aplicar e praticar, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tens feito. Em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima classe. Tchau, tchau.